Boa noite, igreja. Que a graça e a paz esteja sobre todos nós. Amém? Vamos continuar nossos sermões. Falamos três sermões sobre diaconato. Iremos falar 3 sobre presbiterato. Deixa eu tirar aqui, irmãos. Já falamos domingo passado, fiz uma abordagem aplicando também para toda a cristandade ou para a igreja. E hoje nós vamos fazer a aplicação que Pedro fez em sua primeira carta, no capítulo 5, dos versos de 1 a 4, que é aos presbíteros. 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 5, dos versos 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 1 a 4. Assim está escrito: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Oremos, irmãos. Pai querido, a Tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo me use como instrumento para falar à Tua igreja. E que a Tua igreja, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo também, possa ouvir a Tua voz por meio desta pregação, por meio deste sermão. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, ó Deus. Assim eu oro, assim eu peço. E assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos aí há 2 domingos de um pleito para eleger 2 presbíteros. Como é de praxe, como está na Constituição da nossa igreja, nós precisamos ademoestar a igreja, instruir a igreja sobre o oficialato, tanto de diáconos ou diaconato, quanto o presbiterato. E ao olhar para esse texto de Pedro, ele está num momento de consternação por causa do sofrimento da igreja, porque logo após Nero ter colocado fogo em Roma e ter colocado a culpa nos cristãos, começou-se uma grande perseguição. Aonde existia Império Romano, e naquela época era o império que dominava o mundo, foi o último império que dominava o mundo, e os cristãos foram massacrados, perseguidos, foram, de fato, mártires nas mãos dos romanos. Eles eram acusados, né, de ter colocado fogo em Roma. Eles eram acusados de canibais, né, de comer carne humana, porque eles se reuniam para celebrar a ceia, onde na declaração da ceia eles confessavam que comia do corpo e do sangue de Cristo. Então eles eram acusados de comer carne humana, eles eram acusados de ateus.
Porque diante de uma realidade onde se serviam vários deuses, e o próprio imperador romano era um deus, era adorado como um deus, eles falavam que servia a um Deus único e verdadeiro, a um Deus que não se podia se ver por meio de pau, de pedra, de imagem alguma. Então eles eram considerados ateus. Isso para aquela época era horrendo. Como para nós cristãos, ouvir por parte de algumas pessoas que elas são ateus, que não acreditam em Deus. Então eles eram perseguidos por todos esses motivos. E nesse momento em que Paulo, ele escreveu a carta a Pedro, neste momento ele estava de fato com o coração entristecido, ele estava com o coração consternado pela dor e pelo sofrimento daquele povo, daquela igreja. E aí, Quistemarque e outros autores, eles falam que Pedro, ele pediu para que Silvano fosse o seu emanuente, escrevesse para ele, que de fato ele estava muito, mas muito triste com a situação da igreja. E ele traz para nós aqui na carta, na sua carta, várias instruções à igreja. Várias instruções aos membros, e agora ele instrui aos presbíteros. E ele começa com um clamor do coração. Ele começa com um clamor da sua alma. Ele começa agora a olhar para aquela situação e com um coração quebrantado, um coração de pastor de fato. Ele fala: rogo, irmãos, rogo, pois, irmãos. E a partícula condicional aqui, adicional, pois, ela está remetendo àquilo que ele estava ensinando antes. Como os cristãos deveriam, de fato, se portar, né, no sofrimento e olhar para o sofrimento como um privilégio. Irmãos, aí está a loucura do cristianismo. Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para as pessoas do mundo, as pessoas do mundo veem o sofrimento o quê? Vê no sofrimento apenas dor, vê nas perseguições, nas adversidades da vida, algo ruim que nós devemos correr de toda forma, que nós devemos evitar de toda forma. Agora Pedro olha para o sofrimento e olha para os irmãos e fala: veja no sofrimento, veja nas adversidades, veja nas perseguições, privilégio glorioso. Privilégio glorioso. Mas aí agora ele vira para os presbíteros, e nós vimos no domingo passado que presbítero é bispo, que presbítero é ancião. É isso que a palavra significa. A palavra presbítero significa bispo, a palavra presbítero significa ancião. Vem do grego episcopes, né? Aquele que olha por cima, aquele que supervisiona. Aí, de fato, nós vemos a questão do presbiterato na igreja. Aquele que está olhando a congregação, aquele que está supervisionando no sentido de cuidar, de zelar, de pastorear. Mas também, nós aprendemos que presbítero significa ancião. E muitas vezes, quando nós ouvimos essa palavra, nós pensamos no ancião, aquela pessoa bem velhinha, fraquinha, mas de muita, muita sabedoria. Que cada palavra que ele fala, existe de fato um anunciar de grande sabedoria. Mas aqui a palavra ancião, ela não remete às condições físicas de um presbítero, ela remete às condições espirituais. Porque ancião aqui fala-se de uma pessoa madura. De uma pessoa madura. Existem pessoas novas que são maduras, existem pessoas novas que são experientes, maduras, que são amadurecidas. Como existe, eu falei para vocês, como existe pessoas que são velhas, mas não são maduras e nem experientes. E eu citei uma ilustração no sermão passado, de uma situação que eu passei quando eu tinha 10 anos de idade com um idoso. E eu fiquei tão chateado porque
Eu olhava para o meu pai e falava para o meu pai assim, pai, mas era um idoso. Eu ficava impressionado, porque eu não esperava uma atitude dessa de um idoso. Era um idoso, né? Que eu tinha essa ideia de que todo idoso era bom, que todo idoso era sábio, que todo idoso era, de fato, um paizão, né? E meu pai falou assim, ele falou para mim assim, malandro também envelhece, né? E mostrando que, de fato, o que a Bíblia nos ensina é, de fato, uma maturidade, uma experiência que é dada, de fato, não pela vivência, mas por aquilo que Deus entrega, pela vivência com Deus, pelo andar com Deus. E quando a gente olha para a igreja presbiteriana, que é a nossa igreja, nós sabemos que na nossa igreja existe 2 tipos de presbíteros. Há os presbíteros docentes, que, segundo Timóteo, é aqueles que se afadigam na oração e no ensino, que na nossa igreja são chamados de ministros da palavra. E existem os presbíteros regentes, aqueles que são cooperadores no trabalho do pastoreio do presbítero docente. É por isso que quando nós olhamos aqui logo no versículo lido, e ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, ou presbítero como eles, a palavra grega aqui é sim presbítero. Ele se coloca agora na função de um auxiliar, de um copastor, daqueles que agora estavam recebendo as suas orientações, mesmo sendo apóstolo. Mesmo sendo apóstolo. Irmãos, de fato, se nós olharmos a figura do presbítero, ele se iniciou com o conselho de Jetro, sogro de Moisés, quando ele pediu para que Moisés levantasse líderes para auxiliar naquela condução daquele povo. E a palavra usada lá para líderes é a mesma palavra hebraica para ancião. E a mesma palavra hebraica que aponta para o grego, que demonstra de fato sobre ser presbítero. Então nós vemos que a forma de governo, a forma de colegiado, a forma de liderança presbiterial da igreja é uma forma bíblica. É uma forma bíblica. E ao olhar novamente para o versículo, onde Pedro agora ele clama aos líderes da igreja, ele clama aos pastores, porque ele linka a palavra presbítero a um rebanho. Ele fala, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ele clama agora aos líderes, ele clama agora aos presbíteros, tanto regentes quanto docentes, que voltassem o seu coração para aqueles a quem Deus lhe deu, para aquele grupo a quem Deus lhe deu. Paulo Anglada, ele comentando esse texto, num sermão dele, ele fala o seguinte, Deus deu um rebanho para os presbíteros. Deus deu um rebanho para cada presbítero. Nós temos aqui um colegiado de presbíteros, no qual eu faço parte, sendo presbítero docente. E ele fala, olha, precisamos, dentro de uma realidade global, ou de uma realidade globalizada, presbíteros olhar para o rebanho que Deus nos deu. Porque tem muitos pastores, hoje em dia, querendo ser pastor de outros rebanhos. Querendo ser um pastor globalizado, um pastor de internet. Querendo ganhar o mundo, pastorear o mundo. E muitas vezes entram nesse mundo de internet e esquece o rebanho no qual Deus entregou para ele.
E essa é uma realidade, irmãos, porque hoje nós vivemos essa realidade. Vemos pastores preocupados, muito preocupados, em expor o seu pastorado e atingir pessoas no mundo todo, sem antes olhar para dentro da congregação na qual Deus entregou para si. Irmãos, e Pedro aqui, apóstolo, ele não faz distinção de presbítero aqui, ele não faz distinção. Embora nessa época do Novo Testamento existia tanto presbítero remunerado, de trabalho integral, quanto também presbítero não remunerado, que tinha uma vida cotidiana e que era presbítero também, líder também na igreja, como nós temos hoje. Nós temos os presbíteros regentes, que são eleitos e ordenados pela igreja. Todo irmão que é eleito, ele vem à frente e é ordenado a presbítero. E temos aqueles que foram, de fato, ordenados pelo presbitério, que são os docentes. Mas todos são pastores. E ele deixa bem claro de que forma devemos pastorear o rebanho. E a primeira questão que ele fala é que a primeira forma de pastorear o rebanho, a primeira forma de exercer o presbiterato, é sem constrangimento, mas espontaneamente, assim como Deus quer. Eu acho que isso começa logo no processo de eleição, Zé. Muitas vezes a gente fica tão ansioso para ter presbítero, fica tão ansioso para que a gente aumente o colegiado, tanto de diáconos quanto para presbítero. Isso a gente conversa muito na reunião da junta diaconal, né, Valmir e Valdizinho? E que a gente fica tão ansioso que a gente quer colocar gente, e muitas vezes nós constrangemos pessoas a aceitar um cargo de liderança na igreja, seja o diaconato ou seja o presbiterato, sem a pessoa aspirar por isso, sem a pessoa de fato buscar isso, querer isso no coração. E esse processo de constrangimento, essa questão do constrangimento começa no processo inicial. E daí perdura por toda a vida ministerial daquele que foi eleito, ordenado. Porque ele vai se sentir o quê? Obrigado a exercer seu cargo. Se for diácono, vai se sentir obrigado a exercer o diaconato. Se for presbítero, ele vai se sentir obrigado. E muitas vezes vai exercer o presbiterato sem prazer, sem alegria. Isso é, de fato, irmãos, algo muito ruim. Muito ruim. Porque não é a forma que Deus quer. Deus não quer nenhum líder exercendo uma função na igreja por obrigação. Deus não quer nenhum líder exercendo uma função na igreja, seja diácono, seja presbítero, ou líder de departamento, com tristeza, com pesar, como se aquilo ali fosse de fato algo muito pesado, que lhe causasse tristeza, que não lhe desse prazer, irmãos. E a gente sabe que o nosso Deus é um Deus que nos abençoa com felicidade, alegria e prazer. E nós sabemos que tudo quanto nós fazemos para a glória de Deus. E de que forma estaremos glorificando a Deus, dando glória a Deus, se algo que eu estou fazendo não é fruto de um prazer, de uma alegria ou de uma satisfação? Aí ele continua. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aí a gente vai para um segundo tópico, ou para uma segunda questão. Saímos da questão do constrangimento e vamos para a questão das motivações do coração. Alguns comentaristas dizem que essa sorte da ganância
era por parte daqueles presbíteros que, de fato, ganhavam o seu ordenado, a sua côngrua. Era aquele presbítero que, aquelas pessoas que falavam, né, eu vou ser presbítero nessa época, eu quero ser presbítero, eu quero ter esse salário. Eu quero também fazer parte, eu quero uma parte da fatia desse bolo, dessa igreja. E Augusto Nicodemos, ao tratar exatamente desse ponto, ele cita duas questões. Ele cita primeiro a questão de quando se olha para a igreja, ou quando se trata a igreja apenas de maneira empresarial. Quando se olha para a igreja e começa a ver na igreja, buscar na igreja, ou tratar a igreja, ou administrar a igreja de uma forma totalmente empresarial. Sabemos que a igreja tem um CNPJ, a igreja tem um contador, nós precisamos, né, Marcos, fazer as contas, a secretária faz toda a conta, manda para o contador, nós temos a questão contábil em dia. E isso temos que fazer de forma bem zelosa, porque somos igrejas. Somos igreja. E precisamos ser exemplo. O que creio que Augusto Nicodemos ele deixa bem claro é no que tange as questões espirituais da igreja. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós presbíteros olhamos para a igreja e queremos administrar a igreja, conduzir a igreja de forma bem pragmática. Vamos fazer o que dá certo. Vamos usar métodos e mais métodos de forma que a igreja possa crescer e aumentar a sua arrecadação. Esquecendo que a palavra de Deus diz que é Deus quem acrescenta. É Deus que vai acrescentando dia após dia aqueles que vão sendo salvos no meio da congregação. Paulo Anglada, na verdade, ele bate forte em cima dessa questão, porque ele, quando vai tratar desse assunto, ele fala o seguinte, que quando os presbíteros exercem com maestria a função do presbiterato, quando eles exercem com maestria a função do presbiterato, a igreja praticamente não precisa de pastorado auxiliar. Eu não concordo com Paulo Anglada nesse ponto. Eu vejo que todos nós somos um colegiado, tanto os presbíteros regentes quanto os presbíteros docentes, e os presbíteros docentes trabalham de forma integral, e os presbíteros regentes são, de fato, co-pastores, co-auxiliares dos presbíteros regentes na função de visitar, na função de pastorear também em conjunto com o pastor regente, docente. Irmãos, aqui alguns irmãos já sabem disso, a minha maior dificuldade, e eu lutei contra isso, desde a época que eu era seminarista, eu acho que foi um grande mal meu. Eu nunca concordei de ser pastor e ter que receber da igreja. Então, eu lembro quando eu estava na Pioneira, eu queria vender colchão e pastorear lá para não querer o salário da igreja. E Deus foi me tratando de uma certa forma e falando, não, Deus queria me quebrar. E depois eu acabei crendo que era uma questão de vaidade, de orgulho. Eu lembro há 3 anos atrás, quando meu pai não deu conta mais de trabalhar com todos, né? Eu falei, vou fazer essa empresa crescer, vou botar o Racem, ele vai trabalhar. Quem sabe esse negócio não dá certo? Né? Eu não sei se eu comentei com o Marcos. De repente, esse trem dá conta de me pagar e eu chego para a igreja e digo, irmãos, não precisa pagar mais meu salário, eu vou pastorear de graça, sem receber nada de vocês. Para mim seria uma bênção, mas Deus me tratou de novo. Deus me tratou de novo. Eu lembro quando eu vim pastorear a quarta igreja, eu recebi um pouco mais
do que o piso, lembra, né, Zé? Um pouco mais do que o piso do presbitério, um pouquinho a mais do que o piso. E eu vejo assim, a forma que Deus cuidou, a forma que Deus cuidou de mim, da minha família, com graça, com misericórdia, através de vocês, através do conselho. Porque eu vou fazer 9 anos agora de quarta igreja, em fevereiro eu faço 9 anos de quarta igreja. A cada ano, Deus vem me proporcionando uma bênção. Um ano a igreja fala, pastor, não, vamos pagar seu plano de saúde, vamos incluir aí no seu salário. Pastor, e vai aumentando, e chega no patamar que está hoje. É lógico que quando eu olho, eu falo assim, meu Deus, eu peço até perdão a Deus, falo assim, meu Deus, eu não mereço, né? Me constrange, mas eu sei que é graça de Deus. É bondade de Deus para a minha vida. Uma vez o Piqui falou para mim, pastor, o Piqui estava na reunião, eu nem por o triplo que o senhor ganha, eu queria estar pastoreando no seu lugar. Eu lembro do Rubens Piqui falando isso para mim. E eu falei para ele, irmão, isso é vocação. Eu sinto bem pastorear. Posso passar pelo problema que for na igreja, enfrentar problemas como já enfrentei, gravíssimos em famílias aqui, e a gente suportar e ajudar. E a pessoa fala assim, pastor, como que o senhor aguenta? É vocação, é chamado. É chamado, é vocação. Eu digo por mim mesmo, irmãos, que de toda a sinceridade do meu coração, que muitas vezes o salário que eu ganho me incomoda, porque eu sei que tem muita gente que ganha pouco na igreja, ou que tem outros 2 pastores que poderiam ganhar mais. Mas eu sei que Deus me honrou, se assim eu posso dizer, e Deus tem me abençoado, e que Deus usou os irmãos e tem usado os irmãos para também cuidar do pastor, para também cuidar dos seus pastores. E eu louvo a Deus, porque assim Deus tem cuidado de mim, e Deus tem tratado a minha casa e me abençoado através dos irmãos. E eu já descanso, viu, Zé, que eu não penso mais nisso, não. Vou jogar na Mega Sena para... irmão, não preciso não ganhar na Mega Sena, não preciso mais pagar meu salário. Irmãos, estou fazendo isso, né? Eu não estou aqui validando que os irmãos podem jogar na Mega Sena, porque a gente precisa confiar na provisão de Deus. Deus é aquele que cuida de você. A partir do momento que você olha para o seu braço e fala assim, eu posso, eu consigo, eu quero, eu não vou precisar de Deus, a gente se coloca na mesma posição de Satanás. Eu quero estar acima de Deus, acima do trono de Deus, eu quero comandar, eu quero governar. A gente deixa de falar, Deus, governa. É o que nós devemos fazer como presbíteros e cristãos, pedir para Deus, Deus governa sobre a minha vida, reina sobre a minha vida. Que eu seja alvo dos seus cuidados, e que eu seja submisso, que eu viva para a sua glória, independente de qualquer coisa. Porque, irmãos, não foi fácil. O Marcos acompanhou minha vida de seminarista. O Marcos, ele me visitava constantemente. O Marcos cansou de levar presentinho para mim quando era seminarista, estar junto. Levava os meninos eram pequenininhos. Davi, esses dias, o Tiago pediu até desculpa para a Ana Luísa, porque pegava as Barbie dela e jogava pela janela. Falou assim, vou dar uma Barbie de presente para a Ana Luísa. No aniversário dela, deu uma Barbie. Para descontar aquela que eu joguei pela janela do prédio. Então, sabe, eu sofri, a gente passou por muita dificuldade. Eu, quando era seminarista, eu vivia de ajuda de cesta básica, irmãos. Por dificuldades. Comprar remédio para casa era de oferta dos irmãos. A minha vida como pastor auxiliar não foi fácil. Se hoje eu tenho uma vida melhor, é graça de Deus. É graça de Deus. Eu creio que não é compensando o que eu sofri no passado. É por isso que aqui fala que tanto o presbítero regente quanto o presbítero docente, ele tem que ter um coração puro em relação a isso. E nada deve ser por sorte da ganância. Como aquela velha história que a gente já ouve, né? Eu já ouvi isso de um jovem, que ele tentou fazer um curso, tentou fazer outro curso, e ele falou, eu já tentei para isso, tentei para aquilo, agora eu vou ser pastor.
Está errado. Se a motivação é essa, se você tentou fazer um curso, não deu certo, tentou fazer outro curso, não deu certo, tentou tudo na vida, não deu certo, agora você é pastor? Não. A vocação, ela vem em primeiro lugar. Eu lembro quando eu fui vocacionado com 12 anos de idade, irmãos. E eu busquei isso no meu coração, e isso foi confirmando no meu coração até o dia da minha ordenação. Com 12 anos, quando eu senti o chamado, vocacionado para o ministério pastoral. E eu vejo, irmãos, que Pedro estava trabalhando isso aqui, a questão da vocação do presbítero. Toda vez que eu falar presbítero, irmãos, pode pensar na palavra pastor, porque presbítero é pastor. O Marcos foi ordenado pastor, o Zé Alberto foi ordenado pastor. Cada presbítero dessa igreja, sejam em disponibilidade ou em mandato de exercício no conselho, são pastores. Esses irmãos são pastores. Assim como eu sou. Só que como Timóteo fala lá na sua carta, 1 Timóteo, não sei se é capítulo 5, ele fala que os presbíteros que se afadigam no ensino e na oração, eles são merecedores de dobrados honorários. E nós, presbíteros, docentes, nós um dia declaramos para a igreja, fizemos o nosso voto, e falamos, nós vamos dedicar ao pastorado. Por mais difícil que seja. Diferente do voto solene dos presbíteros regentes, que trabalham, têm a sua vida lá fora, mas que estão cuidando também da igreja, estão fazendo as visitas. Nessa época de pandemia é difícil, né, Marcos? Mas são pastores que também pastoreiam e são colocados aqui para pastorear os rebanhos da igreja. Então, irmãos, aí ele segue, não como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. Kistemark, ele fala que o maior significado de presbítero é aquele que significa, presbítero é aquele que é modelo do rebanho. E Kistemark, ele deixa bem claro no seu comentário, presbítero, aí ele coloca 2 pontinhos, aquele que é modelo do rebanho. Então, você quer ter um modelo de cristão, um modelo de crente, olha para os presbíteros. É isso que Pedro está falando aqui. Que é um modelo de pai cristão, olha para os presbíteros. Que é um modelo de esposo cristão, de esposo crente, olha para os presbíteros. Que é um modelo de um homem de Deus, olha para os presbíteros. E ele chama isso mesmo, ele mostra isso, ele fala, olha, esses são modelos do rebanho. Que peso para nós, né, presbíteros? Né, Marcos? Que peso para nós que somos presbíteros. Porque Pedro está agora conclamando a igreja a olhar para os presbíteros. Porque eles são modelos do rebanho no qual Deus colocou sobre a tutela, a autoridade, os cuidados dele. Por mais difícil que seja, irmãos. Por mais difícil. Porque a vida não é fácil. A vida não é fácil. Às vezes nós nos entregamos ao ativismo, né? Quando as coisas da vida nos envolvem. E quando Pedro olha e fala para nós que nós devemos ser modelos do rebanho, isso de fato, quando nós olhamos na perspectiva do não constrangimento, isso fica mais fácil. Mas aquele que exerce o presbiterato de maneira que não sente prazer e nem alegria, para ele ser modelo do rebanho é muito difícil. É muito complicado. Eu pensando, né? Eu preguei 2 sermões para os diáconos, né? Na verdade, foi 2 sermões batendo, né? E no último foi passando a mão, né? Fazendo cafuné na cabeça deles. E eu vejo o quanto é difícil, para mim que sou presbítero, quanto para os irmãos que são presbíteros, que estão ouvindo aqui ou em suas casas, ouvir um sermão como esse. Eu fico pensando até naqueles que vão querer ser presbítero, vai falar, eu não vou querer ser presbítero mais não aceito isso não, Porque eu sei, irmãos, às vezes a gente olha e fala, não, pastor, isso aí era na época dos apóstolos, e eles
de fato, né, foram separados, e o apostolado mostra isso. Não, irmãos, aqui o apóstolo Pedro, ele se colocou abaixo dos presbíteros e agora chamou a atenção dos presbíteros, diante de uma situação de perseguição, diante de uma situação de dor, de angústia. Aí ele termina, irmãos, termina falando assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É por pouco tempo, irmãos. Viu? É por pouco tempo. A nossa luta é por pouco tempo. O nosso esmero, por mais difícil que seja, é por pouco tempo. Porque logo, 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 o Supremo Pastor, Cristo Jesus, vai se manifestar. E eu e você, presbítero que somos, receberemos essa imarcessível coroa da glória, sabendo que estamos cuidando do rebanho que Deus nos deu, aqui na 4ª Igreja Presbiteriana de Anápolis, não por constrangimento, mas por livre e espontânea vontade, com alegria no coração, com satisfação, sendo de fato modelos para esse rebanho aqui. Então, irmãos, essa é a palavra para nós, presbíteros, que aqui estamos, e para vocês. E no outro sermão que estarei pregando domingo que vem, eu vou pregar a sequência, onde fala a posição da igreja em relação aos seus presbíteros. E eu concordo com 3 teólogos que dizem que esses jovens aqui estão se retratando aos crentes da igreja. Porque se os presbíteros são anciões, e não querendo dizer que são pessoas idosas, nem sempre são. Aqueles que não são anciões e não são presbíteros, eles são jovens da igreja. Mesmo tendo cabelo grisalho. Olha que interessante. Viu, pastor? Sou um jovem. Sou um jovem. Amém. Irmãos, vamos orar, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus para que nos capacite a entender cada vez mais a sua palavra. Nós vamos, no dia 22, eleger 2 presbíteros e 3 diáconos. Oremos, irmãos. Oremos por esses irmãos que são os candidatos a presbíteros. Oremos pelos irmãos que são candidatos ao diaconato. Senhor Deus, te louvo e te bendigo e agradeço por esse momento, ó Pai. Te louvo pela vida de cada um dos nossos irmãos, pelos presbíteros regentes, pelos presbíteros docentes, pelos presbíteros, ó Pai, em disponibilidade, que foram ordenados pastores e que são pastores, para pastorear o rebanho da igreja onde estão inseridos. Pai, desperta o coração dos presbíteros, ó Pai, em toda a localidade, em toda a cristandade, ó Pai. Quantos presbíteros nós temos espalhados, ó Pai. Irmãos que poderiam estar, ó Pai, pastoreando, co-pastoreando, ajudando no pastoreio, de alguma forma beneficiando, ó Pai, trazendo, ó Pai, benefícios para o seu rebanho, assim como diz a tua palavra. Desperta, Pai, os nossos presbíteros. Desperta-nos, ó Pai, a voltar os nossos olhos para o aprisco que o Senhor nos deu e não para outros apriscos. O mundo te pertence, ó Pai. E nós somos tentados pelas facilidades da internet. Muitos pastores têm se tornado pastores de internet, olhando para outros apriscos, ó Deus. Deixando o seu aprisco e olhando para outros apriscos. Tenha misericórdia, ó Deus. Compadece-te de nós e nos ajude, ó Pai, a viver como igreja, a exercer, ó Pai, o presbiterato, o diaconato, na localidade onde o Senhor nos colocou, com graça, com amor, com suavidade, com leveza, com alegria, com espontaneidade no coração, ó Pai. Não de alguém que está gemendo e chorando enquanto carrega um fardo pesado, mas de alguém que está feliz e alegre por estar, de fato, exercendo algo tão abençoado e abençoador que o Senhor deu. Ó Pai, muito obrigado
por esse sermão, pela tua palavra. Muito obrigado pela igreja. Assim eu oro, assim eu peço, assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.